Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Vamos começando, gente? Vamos devagarinho, a gente vai iniciando enquanto os colegas vão chegando. Vamos aqui conversando. Como foi a terça-feira de vocês? A minha foi um ônibus, uma Kombi e um caminhão que me atropelaram, né? Como foi a terça de vocês? Boa noite. Boa noite. Ai, ai. Então, é bem cansativo, né? Calor, ainda faz muito calor, e isso faz com que a gente canse mais no trabalho, né? Sim, verdade. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos, a todas. Aqui, estou falando de Missal, né? Oeste do Paraná, pertinho de Medianeira, Santa Helena. Hoje fez 32 graus. Fez muito calor. Uhum. Nós estamos sentindo agora o calor que a gente não sentiu em fevereiro. Fevereiro foi bem tranquilo. Normalmente é um mês bem quente e foi bem tranquilo. E agora tá super quente. Realmente isso dá um cansaço maior. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Pessoal, então hoje a gente vai iniciar efetivamente a nossa prática com o Quizzes. A gente vai começar a nossa produção no Quizzes, tá? E vocês vão ver que todos os nossos encontros, nossos próximos encontros, a gente vai estar trabalhando no Quizzes, mas a gente sempre vai ter uma temática a mais em análise. Como assim? Por exemplo, hoje a gente vai trabalhar com quizzes na produção de questões, na produção de atividades. Mas não só isso, a gente vai estar também discutindo um pouquinho sobre como promover a aprendizagem através de boas perguntas. E vocês podem observar aí pelo meu primeiro slide, eu achei bem interessante essa figura, porque aquela lâmpadazinha, né, para mim, pelo menos representa uma ideia, uma luz, né, uma solução. E aí você tem ali um labirinto, que é um ponto de interrogação, ele buscando um caminho, encontrar um caminho, ou seja, na minha interpretação, encontrar uma solução, encontrar a luz, né, no fim do túnel, encontrar a resposta. Então a nossa discussão hoje não será apenas sobre o Quizzes e a produção de questões e atividades no Quizzes, mas também sobre a formulação, a produção de boas questões, de boas perguntas, né? Para atingir um objetivo. No nosso caso, o objetivo é a aprendizagem. Então vamos lá. Então, como eu disse, nós temos hoje duas temáticas em discussão, como elaborar boas perguntas e criar e atribuir questões. Então, hoje é o que a gente vai ver no Quizzes, como criar uma atividade e como atribuir essa atividade aos nossos alunos. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que alguém abriu o microfone. Serli, quer falar? Acho que foi sem querer. Deixa eu fechar o microfone aqui, senão dá um eco para mim aqui. Muito bem. Bom, então hoje a nossa agenda, vocês podem ver, está bem carregada, né? A gente tem bastante coisas para fazer hoje. Nós temos um início um momento de acolhimento, um início de conversa, bem rápido, uma parte teórica. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências. Vai ser aquele momento vivência mesmo, né?
Depois nós vamos para a fundamentação prática, ou em ação, ou na prática também. Hoje vocês vão ver, ele vai ser um pouco mais longo, porque como eu comentei nos encontros anteriores, a ideia é que a gente consiga produzir aqui, no grupo de estudos, para que vocês não tenham que carregar mais essa atividade para a semana de vocês. Então, eu pretendo ser bem objetiva hoje para que a gente consiga efetivamente produzir, tá? Para que vocês consigam sair daqui já com alguma coisa bem encaminhada. Eu tenho para o momento de acolhimento aqui um videozinho do canal Futura, da campanha de uma campanha publicitária. O nome do vídeo é Perguntas. E eu deixo aqui uma questão para vocês, uma pergunta. Professor, quais perguntas te inquietam e te movem? Vamos utilizar a ferramenta de público para que você registre a pergunta. Aí vocês podem... Professor, o que é isso? Ferramenta de público? Alguém aí conhece, já ouviu falar dessa ferramenta de público? Levanta a mão para mim, quem conhece. Quem sabe do que eu estou falando? É uma ferramenta do Google. Alguém conhece? Não? Legal, vou poder mostrar uma coisa nova para vocês hoje, então. Eu já vou mostrar para vocês o que é essa ferramenta de público. Ela pode ser bem útil, principalmente em reuniões, assim como a gente está fazendo aqui, né, em organizações de equipes e tal, em trabalhos conjuntos. Ela pode ser uma ferramenta bem útil. E eu vou mostrar para vocês, ela é bem fácil de acessar, de compartilhar. Então eu já mostro para vocês, depois a gente assistir o vídeo, tá? Só vou mudar minha forma de compartilhar a tela aqui, que eu esqueci que esse vídeo precisa de áudio, então eu tenho que mudar minha forma de compartilhamento, só um pouquinho. Vou fechar meu áudio aqui, para que não dê microfonia, tá? Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura. Vocês, não sei se vocês, como eu, têm uma memória dessa chamada do canal Futura. Vocês lembram disso? Lembram dessa abertura? Eu lembrava principalmente da frase no final, né? São as perguntas que movem, não são as respostas, são as perguntas que movem o mundo. Então, a pergunta que eu vou deixar no ar aqui é: professor, quais perguntas te inquietam e te movem? E eu quero que vocês usem essa ferramenta de público para responder essa pergunta, tá? Como é que funciona? Vou mostrar para vocês então. Vou do princípio. Pessoal, vocês viram que o documento que eu mando para vocês, ele tá no Google Apresentações, certo? Esse é um documento, esse é o documento que eu compartilhei com vocês. Eu consigo até ver, aqui em cima quem está com ele aberto, o Marcos, a Nelise, a Parai, a Marlene, estão com o documento aberto aqui, Consigo acompanhar tudo, até sei quem que está me acompanhando no material. E não sei se vocês já tiveram curiosidade, aqui em cima, estão vendo que tem um íconezinho dizendo apresentação de slides? Estão vendo? Bem aqui em cima à direita, do lado do compartilhar. E ali tem uma flechinha. Deixa eu dar um zoom aqui para ele ficar maior. Tá? Aqui assim, apresentação de slides, estão vendo? Aí eu vou clicar aqui nessa flechinha, ele diz assim, visualização de apresentador, tá? Estão vendo? Então eu vou clicar nessa visualização de apresentador. E aí ele vai mudar. Estão vendo aqui, Ele vai criar uma caixa de diálogo.
para vocês não vai aparecer. Eu preciso compartilhar diferente. Peraí, deixa eu parar e mudar minha forma de compartilhar a tela, que senão vocês não vão conseguir ver. Agora sim. Aham. Olha só. Então, quando eu clico lá naquele ícone modo de apresentação, ó, ele vai abrir essa caixinha de diálogo. Estão vendo aqui, ó? Nessa caixinha de diálogo, vocês podem me perguntar, prof, o que está acontecendo? Por que está correndo esse tempo aqui? É porque ele entende como se eu estivesse programando uma apresentação, tá? Então, aqui, vocês podem ver, tá escrito, ó, ferramenta do público. Estão vendo aqui, ó? Ferramenta do público. Iniciar nova sessão. Como assim, iniciar nova sessão? Se eu clicar aqui, ó, ele vai gerar um link. Só um pouquinho, tá? Ó, ele gerou um link aqui, ó. E esse link, ele é, ó, aceitando perguntas de SED. Estão vendo? Esse link pode ser acessado por qualquer um do @escola, da SED, para fazer perguntas para mim nessa apresentação. Então, todo mundo que eu compartilhar esse link e que digitar uma pergunta usando esse link, vai aparecer para mim aqui na minha apresentação. Vamos fazer o teste? Aqui eu posso ativar ou desativar, estão vendo? Ó? Então, eu vou copiar esse link aqui para vocês, tá? Só um pouquinho. E já vou mostrar para vocês como ele aparece. Espera aí que eu tô com... Meu Deus. Deixa eu maximizar para ver se é mais fácil. Vou mandar ali no chat para vocês testarem comigo, tá? Opa, copiei o negócio errado. Peraí, só um pouquinho. Copiar. Pronto, agora eu vou mandar para vocês. Tá? Se vocês usarem esse linkzinho, vocês podem, então, me mandar perguntas. Como assim? Ele deve abrir para vocês uma página bem parecida com essa aqui, ó. Perguntas e respostas do Apresentações Google Ciências R4, como fazer boas perguntas. Faça uma pergunta. Então, vocês podem digitar aqui qualquer pergunta de vocês, ou a resposta, no meu caso, eu quero que vocês me enviem a resposta para aquela pergunta que eu fiz, né? E aí vocês podem compartilhar isso comigo. Aqui vocês podem ver, ele tem um limite de caracteres, até 300 caracteres, então é para textos curtos. Tatiane. Oi. Oi, boa noite. Ele não veio em forma de link para mim. Ah. Eu tenho que copiar e colar? Sim. Não, pode deixar que eu mando em forma de link. Não tá abrindo? A mim também não. Ai, meu Deus, deixa eu ver. A mim também não. Então, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Para mim, ó, ele abre bem fácil. Tem que clicar em cima novamente, Tatiana, na hora que as meninas abrem, tem que clicar novamente sobre ele, dele vai abrir. Como assim? Eu não entendi. O pessoal lá no coisa da mensagem lá que você colocou. Sim. Clica lá no slide, só deixa eu tentar aqui de volta, só um pouquinho. Meu Deus, certo. Clica ali onde que aí ele vai gerar assim, aviso de redirecionamento. Aí tem lá o HTTP. Clica em cima, ele vai abrir. Aí você tem que entrar com o @escola. Aí ele vai abrir para fazer o processo. Porque para mim ele vai normal. É que você tá com o @escola aberto. Ah. Mas eu tô com o @escola, o meu não abriu, na verdade eu tive que copiar lá no link da pesquisa, daí ele abriu. Mas eu tive que jogar lá na linha lá. Eu tô no celular também tá dando certo. Isso, copiei e colei no navegador. Isso aí que eu fiz. Sim. Deixa eu ver. Agora abriu. O meu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo mandar eles
Aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar ele como um link ativo. Aê, agora foi. Tentei agora. Eu que fiz errado. Deu. Deu? Ah, legal. Então, pessoal, é assim, ele vai abrir como se fosse um bate-papo, né? Vocês podem ver, como se fosse uma página de bate-papo. Então, aqui, ó, eu consigo dar um like ou não sei se fala dislike. É dislike, né? Quando desaprova, né? Pode ser. E eu consigo, inclusive, fazer um comentário ou apresentar ou ocultar. Como assim apresentar ou ocultar? Apresentar ou ocultar é a ideia de apresentar aqui, ó. Olha só, ele manda, ó, o olá, tudo bem da Thelma, ele mandou para minha tela. Então imaginem que eu tô lá, sei lá, fazendo uma enquete, alguma coisa assim, né? Ou estou fazendo uma palestra online, alguma coisa assim, eu estou aceitando perguntas do público. E algumas perguntas que vieram para mim são boas perguntas e eu quero compartilhar elas na minha apresentação aqui com o pessoal. Então eu posso fazer eu tenho essa opção de ocultar ou apresentar, né? Deixa eu ver se alguém me mandou alguma coisa. Não, ninguém mandou nenhuma pergunta, mas vamos dizer assim, eu gostei do tudo bem com vocês, da Eliane, é uma pergunta. Então, eu quero apresentar esta pergunta da Eliane. Então, eu clico aqui, ó, no apresentar para a Eliane, e aí ele vai, olha só, tudo bem com vocês? A pergunta da Eliane. Estão vendo? Tá? Então, essa é uma ferramentinha que ela está no próprio Google Apresentações, tá? É uma ferramenta que você pode utilizar. É interessante porque, por exemplo, você não precisa necessariamente interromper a sua apresentação para que as pessoas façam perguntas. Elas podem ir fazendo perguntas durante a sua fala, durante a sua apresentação. O apresentador vai selecionando o que ele acha mais interessante e vai apresentando, vai respondendo. Oi, Larissa. Pessoal, vou fechando os microfones, que às vezes eu desconfio que abriu sem querer, tá? Então eu vou fechando aqui, tá? Muito bem. Conheciam a ferramenta de público do Google Apresentações? Não? É só uma... Muito semelhante ao que tem naquele outro que a gente faz slides lá, como é que é? O PowerPoint, ele tem um chat, Isso, né? Uhum, tem. isso. É bastante semelhante. Isso, exatamente. Muito bom. Então, vamos lá. Só para a gente conhecer um pouquinho mais, quem sabe pode ser uma ferramenta útil para vocês no futuro. Então, ó, eu vou deixar ativo aqui em cima o nossa ferramenta de público, tá? Então, por isso que está aparecendo esse endereço aqui em cima. Então, se vocês quiserem fazer perguntas durante a apresentação, eu vou deixar ativo, tá? Aí vocês podem ir mandando as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Para o nosso início de conversa, vou trazer aqui uma citação do Bachelard, tá? Algumas perguntas nos perseguem durante toda a vida. Por meio delas, vamos construindo experiências que nos permitem conhecer melhor o mundo. Por isso, as perguntas são tão importantes no processo de aprendizagem. Todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído. Eu gosto bastante desse finalzinho, eu uso bastante com os meus alunos. Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído. Eu sempre digo para eles que se alguém um dia disse que aprender, que estudar era fácil, não é. É custoso, exige, né? É preciso dedicação, é preciso esforço, é preciso persistência, exige muito. Então, nada, muito menos a construção do conhecimento, é gratuita. Ela precisa ser suada, vamos dizer assim, ela precisa ser
exímia para que aconteça. Então, eu gosto bastante dessa fala do Bachelard, realmente, né, a base do conhecimento científico são as dúvidas, as perguntas, as inquietações. Agora, pensando um pouquinho sobre a nossa experiência enquanto docente. Professor, quais perguntas você mais utiliza no diálogo com os seus estudantes? Como as perguntas que você utiliza cotidianamente nas suas aulas contribuem para a aprendizagem dos seus estudantes? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que é uma inquietação minha. Vamos ver o que vocês me respondem. Eu acredito que eu não tenha muita dificuldade em inquietar os meus alunos, em fazê-los se sentirem provocados através de perguntas. A minha dúvida para vocês é o que você faz depois de terem inquietado seus alunos, quando a sala já está aquele alvoroço, aquele bafafá, aquele zum, 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 por causa de uma pergunta que você lançou no ar. O que vocês fazem daí? Vamos lá, quero ouvi-los. Então, a Eliane quer falar primeiro, pode falar. Acho que ela te cedeu a vez, Parai, pode falar. Tá. Então, eu ia falar que a gente cede, né, a vez para os alunos falar, porque eles ficam muito ansiosos e eles querem participar. E se a gente não propiciar esse momento, eles vão ficar frustrados, lógico, porque ou eles querem contar alguma coisa que eles já estudaram, já conheceram, ou eles querem perguntar mesmo. Então, tem que, assim, oportunizar esse momento para eles poder, assim, participar, né? Tudo bem. Eu geralmente escolho uns 3 ou 4 alunos para falar, dar a resposta deles para a sala toda, né? Porque já como não dá para falar todo mundo, então escolhe 3 ou 4 para dar a opinião deles a respeito daquilo. Geralmente é um de cada fila. E o que você faz com aqueles que te olham e te falam assim, professor, eu queria falar? Eu falo que na próxima você responde. Porque sempre tem um, né, que te olha com aquela... Sim, mas se a gente deixar deles que eles... E aí até os 6º anos ficam enrolando a gente com perguntas e perguntas para a gente ficar com o conteúdo meio represado, né? Uhum. Então tem que... Eu deixo 3 ou 4 falar e na próxima pergunta 3 ou 4 falam de novo. Muito bem. A gente tem que ter um critério, né? Alguma coisa que determine quantos e em quais momentos eles vão poder falar. Bom, aqui é uma pergunta, assim, reflexiva, não vou dizer redundante, mas reflexiva, só para a gente pensar. Qual a contribuição das perguntas para a aprendizagem dos estudantes? Então, a ideia é despertar a curiosidade, incentivar a investigação, né? Fazer a conexão com o conteúdo, claro, evidenciar um contexto, né, trazer um contexto. Normalmente uma pergunta ela vem dentro de uma situação, né, ou de uma posição, né, você tem uma posição determinada lá e você questiona os seus alunos com relação a isso, se isso é correto ou não, se é a melhor posição ou não, se existe uma alternativa, enfim, né. Você vai trazer alguma situação, uma posição e vai criar esse momento de interação com os seus alunos. Eu questiono muito os meus alunos porque, assim, eles são tão ansiosos que eles perguntam, mas eles não têm paciência para ouvir a resposta. E aí eu questiono eles qual a função de tanta pergunta se eles não conseguem absorver as respostas, se eles não conseguem, não têm a paciência para me esperar, né, para que eu responda, para ouvir o colega, para ouvir o que os outros colegas têm a dizer. Então, por que perguntar? A pergunta tem um objetivo, né? Então, se você tem uma dúvida, você precisa criar esse momento também para ouvir, para estar atento, para receber as respostas. Agora, a nossa parte de fundamentação teórica, e depois a gente vai para a prática, hoje a gente vai tratar sobre tipos de perguntas, tá?
Então, a gente vai trabalhar principalmente duas categorias de perguntas que são as, vamos dizer assim, as mais comuns, as que a gente mais utiliza em sala de aula. Então, existem as perguntas gerenciais. Que são perguntas gerenciais? Referentes à gestão da sala, das atividades, provas e estudos. Então, como assim? Qual a data da prova? É para copiar? A tarefa é em dupla? Posso pesquisar? Tem que responder a caneta? Essas são perguntas gerenciais para organização da aula, organização da atividade, enfim, do momento ali, né? Da prática. E as perguntas pedagógicas são aquelas em que você vai ter que dar uma explicação científica, uma explicação baseada, né? Uma explicação fundamentada. Então, pedagógicas referentes ao conteúdo e ao entendimento do tema que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, professor, vocês podem explicar novamente o que é osmose? Aí eu coloquei lá autótrofo, heterótrofo. Professor, o que é um autótrofo? O que é um heterótrofo? Essas são perguntas pedagógicas, né? Então, são perguntas... porque no relâmpago eu ouço o som, depois eu visualizo a luz, né? Isso são perguntas aí da categoria pedagógica. Então, a gente vai trabalhar com essas duas categorias de perguntas. Agora, as perguntas pedagógicas, que são essas de cunho científico do conteúdo, elas podem assumir dois formatos, que são as dialogadas, como vocês podem ver aí, é uma ferramenta de gestão da aprendizagem que pode ser utilizada durante as aulas, no diálogo com os estudantes, para observar como eles estão interagindo com o tema ou identificar o nível de apropriação do conteúdo. Então, quando você pergunta lá, pessoal, algas são autótrofas ou heterótrofas? Lembrem, elas realizam fotossíntese, né? Então, são perguntas dialogadas, em que você vai estabelecer um diálogo com os alunos, você lança aquela dúvida, lança aquele questionamento e deixa eles debaterem, responderem, dialogarem, opinarem, tá? Agora, perguntas objetivas são aquelas em que você tem uma resposta específica. Então, comumente utilizadas como ferramentas de avaliação em tarefas, provas, trabalhos, auxiliam no diagnóstico à aprendizagem elaborada pelos estudantes. Então, ali você tem uma resposta objetivada, você espera que ele atinja, que ele assuma aquela resposta determinada para a pergunta que você fez. Tá? Então, são duas formas dentro das perguntas pedagógicas. Agora, qual a melhor forma de utilizar questões em sala de aula? Aí aqui a gente tem uma estratégia. Lembra que a gente falava antes de estratégias? Porque todo mundo vai querer responder, todo mundo vai querer falar. Imagina, né, essa situação. Todo mundo quer falar, todo mundo quer responder. E você precisa organizar a aula. Então, uma estratégia. Aí eu coloquei aqui já. Na verdade, é a estratégia da tutora. Eu estou passando adiante. Ela colocou o seguinte, ó, qual a melhor forma de utilizar questões em sala de aula? Participantes cujo nome inicia com a letra M respondem. Então, no caso aqui, deixa eu só conferir. Quem começa com a letra M, gente, tem uma galera. Malvina, Manuela, Marcos, Marlene e Marta. Então, alguém aí com a letra M gostaria que respondesse, que a inicial do nome é a letra M, eu gostaria que respondesse essa pergunta. Se ninguém se candidatar, eu vou escolher. Vou fazer que nem sala de aula. Oi. Oi, Marta, pode falar. Deixa eu abrir aqui meu microfone. Eu acredito, assim, que conforme você vai trabalhando o conteúdo, que você vai falando sobre o conteúdo, é importante você ir questionando eles, fazendo perguntas, né, para ver até que ponto eles estão entendendo ou não, para ver se você dá continuidade ao conteúdo, se você volta, se você fala de uma outra forma. Então, eu utilizo muito, né, de estar ali passando o conteúdo e no meio deles eu vou
fazendo algumas perguntas sobre aquilo que eu estou explicando, para ver o que eles me respondem. E eu não sei se isso acontece com você também, mas o que você me diz da reação dos alunos quando você não dá a resposta ou não olha para eles e diz, não sei? Como eles reagem? Como é que você observa a reação deles? Eles olham muito, né, para a gente como se a gente soubesse tudo. Alguns até ficam meio assim, nossa, a professora não sabe, né? Aí eu aproveito para, né, para explicar para eles que não é porque a gente está ali na frente que a gente sabe tudo, muito pelo contrário, né? A gente está ali para passar o conhecimento que a gente tem, mas que eles também trazem muito conhecimento, né? E muitas coisas até eles acabam nos ensinando, principalmente quando se fala da questão de tecnologia, dessas ferramentas aí. Muito bem. Olha só, gente. Então, é comum utilizarmos questões genéricas e de respostas voluntárias, do tipo, alguém sabe me dizer qual língua utilizamos na escrita de nomes científicos? É aquela pergunta que você lança no ar, assim, na esperança de que em algum lugar uma alma, né, tenha a resposta ou tenha um chute, pelo menos, para dar e iniciar a sua aula. Esse tipo de questão, no geral, não promove o engajamento dos estudantes na aprendizagem, pois não os convoca para a participação. Podemos ser mais efetivos quando utilizamos questões nominais e com teor específico, do tipo: Pedro, por que utilizamos o latim para a escrita de nomes científicos? Vocês viram que daí, primeiro, a diferença é nominal, então você já direciona, você responda para mim. Aí, em vez de perguntar assim, alguém sabe qual a língua, que assim, existem várias línguas, né? Fica bem genérico e bem amplo. Agora, quando eu digo assim, por que utilizamos o latim? É uma pergunta já mais direcionada, específica, né? Que me dá um direcionamento bem definido para a minha aula. Então, esse é só um exemplo do quanto pode ser importante aprimorar as nossas formas de perguntar. Podemos potencializar essa prática surpreendendo os estudantes com os questionamentos. Quando você for escolher algum estudante para interagir, prefira chamar aqueles que já estão atentos à aula e que terão condições de realizar uma interação mais produtiva. Quando realizamos isso frequentemente, aumentamos a chance de todos os estudantes ficarem mais atentos à ação do docente durante a aula. Acho que é uma estratégia bem conhecida isso da gente... Fulano, você, me responde. E aí eles sentem essa pressão de estarem mais atentos à aula, porque eles podem ser os próximos a serem questionados. Ó, aqui também, pessoal, e se o estudante responder errado ou não souber a questão, não souber responder? Participantes cujo nome inicia com a letra C respondem. Vamos ver quem nós temos aqui com a letra C. Serli, responde para mim. E se o estudante responde errado ou não sabe a resposta? O que fazer? Eu acho que nós temos que retomar, né? Ou de repente ele pode estar inibido, com vergonha. Eu acho que retomar o conteúdo, né? Refazer novamente, né? Fazer uma outra pergunta parecida para ver se ele, né, consegue desenvolver o que você explicou. Eu acredito que seja assim. Então vamos imaginar uma situação. Você fez uma pergunta para um aluno, ele respondeu alguma coisa assim super nada a ver. Não sei se nas suas turmas acontece, mas as minhas daí, o restante, né, os colegas já começam, e começa aquela vaiação, tiração de sarro e não sei o quê. O que você faz? No momento, você tem que conscientizar eles que nós estamos ali numa sala, que nós estamos ali aprendendo, né, no aprendizado.
e que não deve, né, intimidar um colega por isso. E, né, retomar, refazer, pôr em ordem e explicar novamente, né, porque isso vai acontecer constantemente, né? Eu costumo pegar, normalmente, aquele que está mais dando risada e então é você, responde você para mim, já que você está rindo dele, fala aí. Se você sabe a resposta, então fala. Também. Aí eles se sentem, né? Constrangido, às vezes. Vai pensar outra vez que se ele vai, né, incentivar uma bagunça, né, querer avacalhar com a tua aula, né? Certo? Isso. Aí eles sentem a pressão de volta para eles, né? Se eu rio do colega que não soube responder, então eu tenho a responsabilidade de saber essa resposta. O papel do professor é guiar o estudante para o entendimento. Nessa situação, o ideal, então, é realizar uma mediação pedagógica, investigando o motivo do erro do estudante, indicando a ele como alcançar sucesso naquela questão. Bem próximo do que a Serli falou, né? Mas e na prática? Como é que funciona? A nossa prática, a gente sabe que a nossa produção de questões acontece efetivamente quando a gente elabora uma atividade, quando a gente produz um material, ou então quando a gente produz, por exemplo, uma prova. É aí que todo o nosso conhecimento a respeito de questões, de formulação de perguntas entra em ação. Então, a nossa prática agora é no Quizzes, é claro. Então, quem puder, aí já vai abrindo a sua página do Quizzes, já faz o seu login, porque é nele que a gente vai trabalhar agora. Lembra que eu falei que hoje a gente vai efetivamente para a prática, tá? Então, hoje a gente vai começar a produzir no Quizzes o que futuramente será a nossa implementação, tá? Então, eu vou abrir o meu Quizzes aqui também e a gente vai começar a trabalhar. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês bem séria. Pessoal, eu não sei o que vocês pensam. Vou ser bem espontânea e bem objetiva na minha pergunta aqui. A sugestão para o trabalho de hoje seria a gente formar subgrupos, tá? Então, nós formaríamos 4 subgrupos, cada subgrupo receberia um link de Meet. Então, por exemplo, o subgrupo 1 iria produzir na temática Ciclo da Água para o 6º ano, aula 14. O segundo subgrupo na temática Doenças causadas por bactérias, aula 12 do 7º ano. O terceiro grupo, Sistema digestório, 8º ano, aula 12. E o subgrupo 4, aqui 9º ano, Substâncias e Misturas. Quando eu observei essa tabela, eu fiquei me perguntando, eu não sei vocês, mas eu não estou no ciclo da água ainda com o meu 6º ano. No 7º, eu ainda estou em vírus, não estou em bactérias, muito menos doenças causadas por bactérias. No meu 8º ano, por um milagre divino, meu 8º ano é uma boa turma, eu já terminei o sistema digestório, nós já estamos em sistema cardiovascular. E eles foram muito curiosos na questão do sistema digestório, então, nossa, foram aulas que renderam muito, mas foi um milagre, assim, normalmente não é o padrão. E o meu 9º ano também já viu substâncias e misturas, porque eu inverti os conteúdos. Então, agora eles estão trabalhando íons com eles, ligações iônicas, e eles já viram substâncias e misturas, mas isso porque eu inverti. Aí eu fiquei pensando, provavelmente vocês também devem ter um planejamento aí adaptado, como eu estou adaptando a minha realidade, podem estar atrasados ou adiantados no conteúdo. E aí eu fiquei me perguntando se seria, como seria organizar 4 equipes para que a gente conseguisse se ajustar nas mesmas temáticas, né? E conseguir trabalhar nas mesmas temáticas. Então, estava eu matutando com os meus botõezinhos como seria mais prático e mais produtivo a gente trabalhar, e
E aí eu fiquei me perguntando, mas e se a gente não formasse equipes, né? E se a gente trabalhasse todos juntos aqui, mas cada um dentro da sua temática, já pensando na sua implementação, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer a minha implementação com o Quizzes lá no meu 7º ano. O que eu estou trabalhando no 7º ano? Quando eu for fazer minha implementação, provavelmente eu vou estar trabalhando, sei lá, bactérias com eles. Então, eu quero produzir o meu Quizzes nessa temática, sobre bactérias, sobre o reino Monera com eles. Posso? Pode. Né? Claro que pode. É essa a intenção, que o nosso momento aqui seja bem produtivo. Então, a proposta do Em Ação é a seguinte, chegou o momento de exercitar o que estamos estudando. Organizados em grupos de até 4 participantes, vamos produzir questões dentro da plataforma Quizzes. As questões devem partir dos objetivos de aprendizagem da aula do RCO, considerar a nossa discussão acerca da elaboração de boas perguntas, utilizar 2 dos formatos disponíveis no Quizzes, um de múltipla escolha e um chamado Combine, tá? Então, essas são as nossas exigências para a atividade de hoje. A gente deve utilizar um conteúdo lá das aulas com os mesmos, equiparando os objetivos com o das aulas do RCO, deve-se primar por elaborar uma boa pergunta e, na verdade, são 2, com formatos diferentes, uma de múltipla escolha e uma de combine. Então, o nosso objetivo hoje é produzir 2 perguntas no Quizzes, uma no formato múltipla escolha e outra no formato combine, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham? A gente forma os subgrupos para fazer essa atividade ou podemos todos juntos aqui num grande grupo trabalhar? O que vocês me dizem? Eliane, quer falar? Só queria falar que eu já trabalhei ciclo da água na escola que eu trabalho, porque a gente tinha um projeto com ciências e geografia nesse primeiro trimestre que tinha que fazer um trabalho com eles referente à água. Então, eles já fizeram um livro circular do ciclo da água. Ele faz o livro circular. E também agora eles estão trabalhando num lapbook, que é o encerramento do trabalho. E no dia 4 de abril a gente tem o encerramento com o pessoal da Sanepar, que vai no colégio fazer trabalho com eles para... como se fosse atividades lúdicas assim, em relação ao tratamento da água. Então, para mim, não seria problema trabalhar ciclo da água, tá? Mas eu tenho interesse de fazer doenças das bactérias, causadas por bactérias, porque eu vou aplicar no 7º ano, então eu gostaria de trabalhar num grande grupo, se fosse possível, com doenças causadas por bactérias. Muito bem. Deixa eu ver, pelo que a maioria me mandou aqui no chat, eu acho que é da preferência, pelo menos dos que opinaram, a gente trabalhar todos juntos. Muito bem. Então, vamos lá. Tá, pessoal, então assim, vocês vão ter que pensar qual a né, qual turma, em qual temática eu gostaria de produzir o meu Quizzes, tá? Então, vocês precisam já ir pensando nisso. Não que não possa mudar depois, pode. Mas vamos dizer assim, para economizar tempo, para fazer o negócio andar e ser mais produtivo, já vão pensando. Eu quero aplicar no meu 9º, eu quero aplicar no 8º, no 7º, no 6º. Não, que vocês não possam aplicar em mais turmas, claro que pode. Ou eu quero fazer alguma coisa que eu possa usar com todas as minhas turmas, não sei. Mas já vão pensando o que a gente vai fazer, então, porque daí eu não vou determinar um tema para vocês, tá? Vocês vão... Tatiane, deixa eu tirar uma dúvida. Diga. Por exemplo, o tema que eu escolher, eu vou usar nas 3 próximas aulas sempre o mesmo tema? Sim, porque a ideia é que você continue produzindo nesse documento, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar com questões de múltipla escolha e combine. Na semana que vem eu já vou mostrar para vocês outras opções de produção no Quizzes, né? Então a gente vai dando continuidade a esse trabalho, a esse documento.
Eu acredito que seria interessante, né? A gente já produzir algo que depois você possa utilizar, aplicar. Ah, é verdade, eu também queria ter perguntado, Eliane, você tem um modelinho desse livro circular para disponibilizar para gente? Porque eu também fiquei bem curiosa. Eu peguei da internet. Hã? Peguei da internet. Ah, Esses dias estava tentando achar uma coisa diferente para eles fazerem, e aí fui procurando e acabei encontrando esse livro circular aqui. Tem várias opções diferentes na internet e a gente pode fazer de qualquer assunto. Olha só, eu vou procurar. Ele vai funcionar como se fosse uma forma diferente de você, igual esse daqui, por exemplo, você pode pegar qualquer um dos fenômenos que vai acontecendo aqui, e aí na primeira página você faz a ilustração do ciclo da água, né? Uhum. Aí escolhe um dos fenômenos que vai acontecendo e divide a segunda página, você divide em 2, e aí explica o que é. Nesse caso aqui, ela escolheu precipitação. O que era precipitação? Vejam que ela fez até um guarda-chuvinha aqui para a menina não se molhar. Aí na página seguinte, levando em consideração que para precipitar tem que ter formação de nuvem, né? Ela tem aqui ela fez tipos de nuvem e tipos de precipitação. Então ela fez a formação da nuvem, os tipos de nuvem e a precipitação. Aí tem vários deles, alguns objetivos deixaram bem bonito, participativo, tem alguns que a gente precisa corrigir ainda. Normal, né? Sempre esse processo é normal. Muito bem. Nossa, fiquei bem curiosa também. Oi, Zuleide. Boa noite, pessoal. Eliane, em quantas aulas o sexto ano faz? Eles fizeram em casa, eu dei como tarefa de casa. Eles fizeram em casa. Aí eles pegam... Aqui eles pegaram um pratinho, né? Fizeram o círculo num pratinho de cartolina. Dá para fazer com papel, com sulfite, e dá para fazer com cartolina também. Eles fazem em casa. Eles fazem em casa, como tarefa de casa, essa daqui. Tá. Obrigada. Muito bom. Muito bom, achei bem interessante também. Então vamos lá, depois dessa dica super bacana, vamos para o nosso quizzes. Se eu encontrar, eu juro que se eu encontrar, eu vou compartilhar com vocês o livro circular também. Pessoal, então entrem na página de vocês lá do quiz e sempre observem se vocês estão com o @escola, se aqui diz, Secretaria de Educação, tá? Então, beleza. Estou aqui na minha página do quizzes. Hoje eu não vou pesquisar nenhuma questão. Hoje eu vou produzir. Então, vamos lá. Lígia, pode falar. Para eu entrar, eu entro pelo Google? Pode. Digita lá quizzes. Aí entrar... Eu vou fazer do início aqui. Google, pode ser. Eu tenho o meu aqui em cima já, mas aí você coloca aqui quizzes. Tá? Aí você vai aqui, na primeira opção mesmo, quizzes.com. Aí você clica aqui. Se você tiver logada já no Google, se você já tiver entrado na página do Google com a sua conta do @escola, ele vai direto. Aí ele já vai entrando na sua conta, né? Ele já deve ter salvo a sua senha também, daí nem precisa colocar nada disso. Então, ótimo. Estamos aqui. Todos aqui? Beleza. A Eliane já mandou o livro circular, olha lá. Muito bom. Parece os alunos jogando bilhetinho no fundo da sala, professora. E eles mandando aqui uns bilhetinhos no fundo da sala. Ai. Então, vamos lá. Pessoal, como vocês podem imaginar, eu tô aqui na página inicial. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em criar, né? É o botão em maior destaque aqui, né? Bem evidente. Então, a gente vai clicar aqui em criar. Na verdade, quando a gente entra, pelo menos a primeira vez que eu entrei no Quizzes, a primeira coisa que você faz é clicar nesse botão, né? Porque ele é o que chama mais atenção e tem maior destaque. E aí, aqui vocês vão ver que existem duas opções para você criar um Quizzes
Ó, torne a avaliação e a prática motivadora com perguntas interativas. Então, esse primeiro é para você criar perguntas. E o segundo está escrito assim, lição. Então, você vai produzir slides, ó, divertidos e interativos, para as avaliações que os alunos já adoram. Então, aqui é para você criar como se fosse uma apresentação. E, inclusive, ó, aqui embaixo ele já tem algumas sugestões, ó, já tem conteúdo pronto, vamos importar. Então, você pode importar um formulário Google ou um Google Apresentações para dentro do seu quizzes, tá? Mas isso a gente não vai ver hoje, tá? A gente vai produzir atividades hoje, produzir perguntas. Oi, Lígia. Ô, Tatiana, Oi. o meu não entrou nessa página. Entrou em atribuir lição. Atribuir lição? Tu entrou pelo RCO? Não, eu entrei pelo Google. Tá, deixa eu voltar então. Não entrou aqui. Será que ela não entrou numa turma de aula, numa sala de aula? Não. Uma das salas dela? Das turmas dela? Não? Eu entrei no Google, digitei quizzes. Aí você pegou... Às vezes você já tava no linkzinho da sala que você já tinha entrado antes, aí ele entra automático. Então faz assim. É só clicar no ícone do quizzes de novo. Isso, clica, tá vendo esse quizzes bem grandão aqui no cantinho, ó? Tá vendo? Clica nele. Apareceu essa página aqui? Sim? Deu certo, deu certo. Ah, então tá. Então foi isso, e o que os meninos falaram, que daí ele já entrou numa página que você estava antes. Legal. Aí, então, vamos aqui, ó, botãozinho roxinho, criar, tá? Beleza. Então, hoje nós vamos criar um quizzes. Então, vamos aqui em quiz. Ok? Então, espera um pouquinho ele carregar. Como eu comentei nos encontros passados, o Quizzes, na verdade, não é uma plataforma muito leve, né? Ele é bem pesadinho, então a gente tem que ter um pouco de paciência. Muito bem, agora ele vai abrir uma série de opções aqui. Então, aqui em cima ele diz assim, trazer da biblioteca Quizzes. Quer dizer que vamos imaginar que você já produziu alguma coisa no Quizzes, já tem uma pergunta bem legal lá numa atividade anterior que você criou e você quer trazer para cá. Você tem essa possibilidade aqui em cima. Mas não é o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai produzir algo novo, inteiramente do zero, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar duas questões. Uma de múltipla escolha. Então, a gente vai optar aqui, ó, múltipla escolha. E uma de combinar. Vocês podem ver que elas estão aqui, até aqui em cima em destaque, separadinhas, que elas são as que mais são utilizadas, né? Que é mais frequente. Mas vocês podem ver, tem outras opções aqui, ó. Arraste e solte, resposta de matemática, ponto de acesso, que é uma opção nova, reordenar, preencher campos em branco, caixa suspensa, aqui de marcação, que é novo também, e com gráficos aqui, que é novo também. Além disso, aqui embaixo ó, tem a opção de desenhar, responder em vídeo, resposta aberta, resposta em áudio. E você pode até fazer uma enquete. Esse deslizar aqui eu nunca utilizei, então eu não tenho muito para falar sobre ele. Esse aqui eu preciso investigar um pouco mais como ele funciona. Se tiver alguém aí que sabe como ele funciona, já pode me dando uma ajudinha. Eu nunca utilizei, então eu não vou palpitar muito sobre ele. Os outros eu já explorei, então eu consigo falar mais sobre eles, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar então com essas duas primeiras opções. Vamos devagar. Por quê? Porque depois que você sentir como é trabalhar aqui, os outros vai ficar fácil, tá? O Quizzes tem essa vantagem, ele é bastante intuitivo, assim, bastante prático de trabalhar. Quem já navega, mesmo que seja um pouquinho, já consegue vamos dizer assim, se salvar bem fácil, já consegue lidar com tranquilidade. Então aqui eu vou escolher então múltipla escolha. Aí ele vai... Aí, ó.
Essa é a carinha da sua questão, da sua pergunta. Vocês já devem ter visto isso com os alunos. Mas depois, inclusive, eu vou mostrar para vocês aonde eu posso ver como ficou. Tem essa possibilidade de você ter a visão do jogador. Aqui você tem a visão de quem está produzindo o jogo, tá? Quem está produzindo a pergunta. Depois a gente vai ter a visão de quem joga, tá? Primeira coisa, aqui em cima, ó, bem lá no cantinho esquerdo, tá escrito assim, questionário sem título. Então, você vai dar um título para o seu questionário, tá? Então, ai meu Deus, sobre o que eu vou fazer o meu? Eu vou fazer sobre... Ai, sei lá, gente. Sistema cardiovascular, que eu comecei agora com o meu 8º ano. Eu vou colocar aqui em cima, ó, sistema cardiovascular, 8º A. Pretendo aplicar no meu 8º A. Então, beleza, ó, já dei um título aqui em cima. Vou tirar os espaços para aparecer todo o meu título. Muito bem. Ó, o título de vocês, ele pode ter até 64 caracteres. Vocês podem perguntar, prof, o que é esse 25/64? Quer dizer que o meu título tem 25 caracteres e pode ter até 64, ok? Então tá. Primeira coisa, atribuímos um título. Oi, Omar. Ah, desculpa, apertou aqui sem querer, desculpa. Tá, tudo bem. Imaginei. Muito bem. Ok, agora aqui eu tenho um título para minha questão, tá? Agora vamos ao que interessa. Aqui, ó, digite sua questão aqui. Então, sei lá, eu vou fazer alguma coisa bem tosquinha, tá, gente? Só para a gente começar a trabalhar. Selecione o coração humano. Bem bobinha, tá? Bem objetivo aqui. Selecione o coração humano. Então, olha só. Aqui, então, tá a minha pergunta. Vocês podem ver que se eu quiser, eu tenho a opção aqui no cantinho, ó, inserir equação. Esse inserir equação é para quando você precisa de algum símbolo, alguma fórmula, alguma coisa nesse sentido. Para nós é interessante, pensando que nós trabalhamos com a área da física, química e biologia também, então a gente tem alguns ícones aqui que podem ser bem interessantes para a gente também. Mas não é o caso no momento para minha questão, mas só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Aqui no caso de reações químicas, a gente vai precisar de alguns desses símbolos, né? No caso aqui, ó, eu estava trabalhando com o sexto cadeia alimentar, então a gente usa esse símbolo da flechinha, né? Então aqui tem os símbolozinhos que eu posso estar utilizando nas minhas perguntas, ó, tá? Então, caso vocês queiram adicionar alguma coisa nesse sentido, tá aqui. O que mais que eu posso adicionar aqui, ó? Na minha pergunta, eu posso adicionar uma imagem. Estão vendo aqui à esquerda, ó, tá escrito imagem. Se eu clicar aqui, ó, eu posso pesquisar uma imagem, ó, tá escrito aqui em cima, pesquise imagens. Então, eu vou colocar aqui, coração. E vou pesquisar, ó. Ele vai buscar imagens de coração, né? E vai trazer para mim algumas sugestões de imagens de coração. Então, como eu não quero dar a minha resposta logo de cara, eu vou escolher esse aqui, ó. Bem bonitinho. E vou em inserir, ó. E ele vai inserir essa imagem na minha pergunta, ó. Ok? Ó, tenho aqui uma imagenzinha. Se eu quiser excluir essa imagem, eu vou aqui na lixeirinha, remover, ou se eu quiser editar essa imagem, eu tenho aqui, ó, eu posso recortar essa imagem, ó. Eu não quero que fique tanto espaço em branco, né? Tem muito espaço lateral grande em branco aqui, eu quero tirar. Então, eu posso recortar, ó, por exemplo, ó. Deixar a minha imagem mais centralizada, mais... Ó. Muito bem. Aí, ó. Pronto. Dou um salvar, ele vai salvar.
E olha só, está a minha imagem editada, do jeito que eu queria. Melhor assim, né? Selecione o coração humano é a minha pergunta. Então, aqui embaixo, agora eu vou dar as opções para os meus alunos, tá? Então, ó, vocês têm uma opção azul, uma verde, uma amarela e uma rosa, ou vermelha, enfim. Então, aqui eu posso digitar, ou eu posso, olha só, selecionar imagens. Então, eu vou selecionar aqui, sei lá, vou selecionar alguns corações aqui. Coração, peixe. Por que aparece? Tem um coração de peixe. Aqui, ó. Olha só. Vou adicionar aqui. Ah, professora, quer dizer que eu posso criar uma questão com imagens, só com imagens? Pode. Ou você pode simplesmente digitar aqui o que você quer, né? Vou procurar um coração de ave. Ver se tem um coração de ave. Olha só. Põe aí um de minhoca. Verdade. Deixa eu procurar aqui. Vamos ver. Será que ele tem imagem de coração de minhoca? Vou colocar aqui, ó. Coração, minhoca. Tem uma dissecada aqui, mas não sei se eles vão conseguir entender, vão reconhecer. Ah, isso é outra coisa. Aqui, essa aqui tá legal. Pessoal, vamos imaginar que você tá fazendo a busca aqui. Ó, tipo, não gostei de nenhuma imagem aqui, não tá legal, eu não gostei. Eu quero uma outra imagem que eu achei num outro lugar, que, enfim, tá? Eu quero ir lá no Google. Então, eu vou lá no Google, vou pesquisar uma imagem e eu quero usar outra imagem. Então, eu vou colocar aqui, coração, minhoca. E eu quero... Coração de minhoca, imagens, aqui. Eu quero usar uma outra imagem. O que eu faço? Vamos ver se eu tenho aqui uma imagem de um coração de minhoca que seja mais interessante. Vou usar qualquer uma para não demorar demais, tá, gente? Vamos dizer que é essa imagem aqui que eu gostei. Então, o que eu posso fazer? Eu posso salvar essa imagem no meu computador ou eu posso copiar o link dessa imagem, né? Ó, posso ir aqui em visitar. Opa, essa conexão. Aqui deu uma imagem que não é legal. Annelise, pode falar enquanto eu vou salvando a imagem aqui. Tati, queria te perguntar um negócio. Estou igual aluno que tá, tipo, querendo chegar lá no fim, sabe? Já tá adiantado? É que eu estou precisando fechar as notas dos meus alunos e eu já perguntei para várias pessoas e ninguém soube me responder na minha escola. Diga. Existe um lugar onde eu possa achar uma lista com uma nota da turma em aluno? Porque eu vejo o que eu consegui dentro do quiz foi as notas individual, mas daí eu tenho que entrar aluno por aluno. Não existe uma lista disso? Peraí, deixa eu ver se eu entendi primeiro. Você quer uma nota da turma ou uma nota, por exemplo, do aluno para todas as atividades que ele realizou? Isso, uma nota do aluno para todas as atividades que eu mandei ele fazer. Então, é o sonho dos professores, né? Mas é meio óbvio, né? Eles mandam a gente dar nota. Mas você atribui o quiz, você atribui pelo Class 1. Ele vai jogar no Class 1. E na aba de notas do Class 1 tem tudo que você atribuiu. Mas não tem a nota final, né? Tem. Tem, se você gerar uma média, tem. Semelhante que a gente fazia lá no período da pandemia, a gente tirava uma média de algumas tarefas. Mesma coisa. Annelise, no quiz tem um relatório de aluno. Isso que mas só encontrei esse, o relatório do aluno, e daí tem todas as atividades que ele fez, daí você tem que fazer uma média dessas atividades ali que ele fez.
Mas daí, para isso, eu tenho que ir aluno por aluno. Sim. As minhas turmas têm 40. Como a Marta falou, o que a gente tem no Quizzes é um relatório gerado para o aluno que você vai conseguir ver fulano, o que ele fez. Isso. Só que ele não vai calcular uma média para você. Você vai ter que fazer esse cálculo, sim. Eu acho que é isso que você quer saber, né? Existe ele calcula sozinho para mim? Não. Pelo menos eu não encontrei isso em nenhum não lugar. existe, assim, um sonho de uma noite de verão, assim, que seja igual a nota da prova Paraná, que vai importar. Não acredito. O que você pode fazer é, lá no Classroom, você conseguir exportar aquilo lá para uma planilha. Aí você seleciona o que quiser e faz o cálculo da média na planilha. Você joga no Excel e ele vai calcular para você, né? Mas, assim, o Quizzes, que eu saiba, ele não vai te dar a média do aluno, né? O que também é bem... Porque ele faz a média da turma. Vocês já viram que ele faz a média da turma? Ele faz. Ele faz a média da turma, inclusive ele te dá uma média de respostas por turma, né? Mas eu, pelo menos, nunca encontrei assim, fulano, com a média dele nas atividades que ele realizou. Isso eu ainda não encontrei. Eu encontrei especificando, ele fez essa, tirou tanto, ele fez aquela, tirou tanto, daí você tem que calcular. Mas seria meio óbvio, né? Se eles pedem para a gente pôr nota no negócio e usar um sistema, e daí o sistema não tem. É que daí você teria que aceitar a média que ele gera, né? Então, por exemplo, imagina que você postou lá 15 atividades e você quer usar só 10 dessas para compor a média do teu aluno, né? Sim, mas daí eu podia selecionar, né? Mas aí é bem... daria. Podia. Podia. Então, tá bom. Podia. Não vou dizer que não, podia sim. Agora, que nem você perguntou se existe a possibilidade dele linkar isso com o RCO, eu acho bem difícil, porque ele já faz isso com o Class, né? Então, importar isso para mais uma página, acho que não seria... Acho que não vai rolar. E já faz o controle do BI, né? Também, que esse é o melhor de todos. Então acho bem difícil que ele chegue a fazer isso também com o RCO. Vocês deram uma olhada naquele documentinho que eu mandei no grupo, que existe a promessa de uma atividade de recuperação. Vocês viram isso? Pro Quizzes? Não viram? Então, eu recomendo, deem uma olhadinha lá. É que o próprio Estado vai fazer uma atividade de recuperação disso daí para os alunos. Isso. Tá. No quiz. Confia. Sim. É a promessa, né? De que ele vai criar uma atividade lá no próprio Quizzes, que seria a recuperação dessas postagens que a gente veio fazendo até aí, tá? Mas se o aluno não está fazendo agora, imagina se ele vai fazer no final. Ou imagina se for o contrário, né? Os alunos que fizeram tudo até agora, daí aparece 1, 2 atividades lá como recuperação, eles vão lá, fazem 2 atividades e pronto. Tudo emoções para os próximos capítulos, né? Muito bem. Eu quero até contar um negócio. Diga. Hoje foi uma pessoa do núcleo lá na minha escola. A gente trabalha do ladinho do núcleo, é super divertido aqui em Curitiba. E aí eles sempre visitam ali a nossa escola. E ele falou para uma colega minha, e outras pessoas ouviram, que era para ela para dar nota para o aluno que tentou fazer. Não importa se ele acertou ou não, se ele conseguiu entrar na atividade, ele tentou. Mas claro, então, o que vale é a intenção. 30 pontos. O que vale é a intenção, gente. Então, mas será que a minha filha vai fazer Enem esse ano? Será que por ela tentar ir lá, assinar o nome dela, vai conseguir uma boa nota? O pessoal tá meio equivocado nisso aí. Meu Deus do céu, gente. Pois é, chega a dar umas palpitações, né? Jesus.
Mas vamos lá, gente. Vocês viram o que eu fiz aqui? Eu fechei o documento aqui sem querer. Fechei tudo que eu tinha feito. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Mas isso foi até bom, pessoal, para vocês verem, ó. O Quizzes, ele salva, desde que você esteja logado e esteja com a internet funcionando, tudo certinho, ele salva. Então, você não precisa se preocupar se você fizer o que eu acabei de fazer, fechar assim meio sem querer, tá apertando os botãozinhos ali, de repente, pô, fecha tudo, né? E você foi. Não, ele salva, ó. Aí você só vai aqui, ó, minha biblioteca, tá vendo, ó, no cantinho? E aí ele vai aparecer aqui, ó, continuar editando. Aí ele vai abrir o documento para eu conseguir continuar trabalhando nele, tá? Isso é bem tranquilo. Aí eu vou aqui novamente, múltipla escolha, vamos lá. Ah, sério? Tá, enfim, vamos seguindo, tá? Pessoal, outra opção que eu quero mostrar para vocês é com relação à edição aqui em cima, ó. Você pode mudar, olha só, a cor do texto, tá? Você pode deixar ele rosa, só seleciona primeiro, né? Seleciona o texto, ó, você pode deixar ele com outra cor, rosa, você pode, ó, daí ele fica rosinha. Você pode selecionar, vou selecionar só coração aqui. Você pode deixar ele em negrito, ele fica destacado, olha só, né? Você pode sublinhar, você pode usar o itálico, tá? Então, todas aquelas opções de edição que a gente tem, normalmente no Word, no PowerPoint e tal, você tem aqui também. Subscrito, sobrescrito e o subescrever também tem aqui. E aqui a opção de símbolos, né? Caso você queira inserir algum tipo de símbolo aqui, tá? Então, essa também é uma opção. Ai, meu Deus, eu perdi aqui as minhas imagens. Vou fazer rapidinho aqui de novo, só porque é bem rápido. Vou colocar um coração de mentira aqui em cima. Os meus alunos sempre me perguntam se o coração não tem esse formato, por que a gente insiste em colocar esse Eu falo para os meus alunos que esse coração aí é o que tem função de comércio. Ah! Esse porque é o de vender coisa, é o comercial, de vender coisinhas, né? E Dia dos Namorados, e é do amor romântico. Esse daí é comercial. É verdade, porque o coração mesmo é bem feinho, né? Isso aí é uma forma que inventaram para mostrar, ele é lindo. Isso. Pode ser, verdade. Deixa eu colocar aqui, então. Opa. Ah, isso vocês perceberam, pessoal? Você pode diminuir o número de opções também aqui, ó. Vocês viram o que eu fiz? Que eu cliquei na lixeirinha aqui, ó, ele exclui a opção. Então, imagina que eu quero uma questão, não quero com 4 opções, eu quero só com 3. Ou eu quero mais opções, como é que eu faço? Estão vendo esse maisinho aqui, ó, branquinho? Então, se eu clicar aqui, ó, ele me dá 4, 5... Até 5 é o máximo de opções que ele me oferece, tá? Então, eu posso criar uma questão com 5 opções diferentes. Eu vou fazer... Oi? E depois que a gente cria a questão, aí como que a gente salva? Ah, tá. Daí você pode salvar aqui embaixo, ó. Tá? Só que eu tenho, ó, olha o que ele me disse aqui, ó. Adicione pelo menos 2 opções de resposta. Então, ele não vai deixar você salvar antes de você terminar aqui o que você está fazendo, tá? Então, você está criando uma questão aqui. Então, eu vou ter que primeiro, o que eu vou fazer? Deixa eu selecionar aqui 3 imagens, vou voltar a fazer de novo, né? Coração. E essa aqui que eu tinha pego. Outra era coração do quê que eu tinha escolhido ainda? Coração... Era de peixe. Da minhoca. Não, da minhoca estava difícil, vai do peixe. Da minhoca eu não achei nenhuma coisa boa. Era do peixe, daí depois do humano.
Ah, é, daí agora o humano. Já salvei o meu e já tá aí. Opa! Ah, ó, eu posso deixar só com 2 também, se eu quiser, mas eu vou fazer 3. Eu tô hoje para clicar no lugar errado. Então, humano. Ah, eu gosto de questões assim com imagens. Os meus alunos, eles vão muito bem nessas atividades com imagens. Eu vou colocar esse bem nojentinho aqui, ó, bem de verdade. Aí, ó. Tá. Então, olha só, beleza. Selecione o coração humano. Então, já coloquei a perguntinha aqui, né? A minha questão, né? Coloquei uma imagem ilustrativa, as 3 opções aqui. E agora? Agora você vai ter que marcar qual é a resposta correta. Ele precisa ter esse feedback, ele precisa saber qual que é a resposta correta. Então, eu vou marcar, tá vendo que aqui no cantinho tem um certinho, ó? Você assinala, ó, ele fica verdinho. Então, quer dizer que essa é a resposta correta, tá? Ele até, inclusive, ele já te mostra, se você der um Ctrl M, ele já vai entender que essa é a resposta correta. É um atalho. Eu não costumo usar, mas eu gosto do mouse, mas é uma opção para vocês. Eu posso marcar mais que uma correta? Nessa aqui eu não vai dar. Mas eu vou mostrar para vocês como é possível fazer isso. Dá sim, dá para marcar mais de uma como correta. Eu vou mostrar, tá? Mais para frente. O que eu queria mostrar para vocês também é aqui embaixo ó, do tempo. Vocês sabiam que vocês podem optar por um tempo para o aluno responder? Então, aqui está como não marcado, tá? Mas você pode escolher, ó, você pode determinar um tempo aqui máximo que ele pode permanecer nessa questão para respondê-la. Então, eu vou dar aqui, normalmente eu dou 1 minuto para eles, porque uma questão como essa, por exemplo, se ele precisar mais de 1 minuto, pelo amor de Deus, né? Você pode até tentar para que ele, vamos dizer assim, limitar as fontes de pesquisa, né? Porque se você der 15, 20 minutos, ele vai buscar provavelmente a resposta, mas se você colocar, sei lá, 30, 40 segundos, ele vai ter que dar um jeito de responder ali na hora, né? Não vai conseguir pesquisar muita coisa. Então, você pode dar esse tempo aqui para ele também, tá? Aqui, ó, se você quiser marcar mais de uma resposta, como eu estava comentando, você vai ter que acionar essa opção aqui no cantinho, ó, mais de uma resposta correta. Quando você aciona esse botãozinho, ó, ele fica verdinho. Aí ele muda aqui a configuração e você pode marcar mais de uma correta. Então, tem essa possibilidade, tá? Não é o meu caso, né? Eu tenho só um coração humano ali, então eu vou deixar isso aqui desmarcado. Não vou marcar. Aqui, pessoal, não vou marcar mais do que uma. Aqui, obtenha o desempenho do aluno em relatórios agregados por cada padrão. Como assim? Pessoal, aqui a gente teria que... como é que eu posso dizer? Lembra que a gente tem um distrito, que é a Secretaria Estadual de Educação do Paraná? Então, quando você cria uma questão como essa, e você quer que ela esteja vinculada ao BI, né, ao relatório do aluno e tal, então você marca aqui como Secretaria Estadual de Educação e acrescenta essa marcação para essa questão. Então, você dá a entender que foi produzido dentro do nosso distrito. Na verdade, como a gente usa o @escola e essa é a nossa comunidade, né, vamos dizer assim, a gente não precisa, porque isso já fica, por causa do nosso login e tal, já fica registrado ali, tá bom? Eu comentei antes com vocês que a gente poderia ter a visão do participante, é nessa opção aqui embaixo, ó, visão do participante. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me mostrar como vai aparecer para o meu aluno essa pergunta, essa questão, tá? Então, ó, aqui ó, ele consegue ver que ele tem uma chance de uma para responder, é uma questão de múltipla escolha, aí aqui a pergunta, as imagens e as opções, ó, tá? Então, é dessa forma que vai aparecer para o meu aluno. Exibir resposta, aí ó, daí ele vai destacar o coração que
que seria o coração humano. Beleza? Alguém me perguntou antes para salvar. Agora sim, agora eu consigo salvar essa questão, já consigo salvar o que eu fiz até aqui. Então, eu vou clicar aqui em salvar, tá? Muito bem. E aí, ele vai salvar. Mas, lembra que eu falei para vocês que a gente vai criar hoje duas questões, né? Uma de múltipla escolha e agora a gente vai para a segunda questão. Então, eu vou criar mais uma aqui, ó. Criar uma nova pergunta. Estão vendo aqui embaixo, ó? Criar uma nova pergunta. Então, eu vou clicar aqui. E agora, eu vou criar uma de combinar. Como assim combinar? Você já não sei se vocês tiveram essa curiosidade de observar os alunos respondendo esse tipo de questão. Ele tem que combinar a de cima com a de baixo, tá? Então, ele vai ter que combinar, por exemplo, associe cada ser vivo ao seu reino, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar os 5 reinos e embaixo uma imagem e eles vão ter que associar os correspondentes, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, resposta 1, reino Monera. Resposta 2, reino, vou colocar aleatório, Plantai. Aqui, reino Unge. E reino Animalia. E por último, quem faltou é o protozoa, né? Protozoa. Tá maiúsculo, né? Protozoa. Muito bem. Então, olha só. Aí, eu quero que ele associe, que ele combine com o que está aqui embaixo. Eu fiz ao contrário, gente. Tem que colocar o texto embaixo e a imagem em cima. Opa, perdão. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vocês sabem usar esse atalho no teclado de vocês, ó? Para fazer o que eu tô fazendo, ó. Seleciona aqui, ó. Eu quero recortar esse texto e colar aqui embaixo. Como é que eu faço? Ó, selecionei, eu dou um Ctrl X. E daí eu clico aqui embaixo e dou um Ctrl V. Ó. Daí eu não preciso reescrever tudo, ó. Seleciona aqui em cima, Ctrl X, e aqui embaixo Ctrl V. E aqui também, ó, eu vou fazendo, ó, Ctrl X, Ctrl V. E daí vai bem rapidinho, não preciso reescrever tudo. Ctrl X, Ctrl V. Então, beleza. Coloquei aqui embaixo os 5 reinos, e aqui em cima, então, eu vou buscar uma imagem que ele deve associar com cada uma dessas respostas. Então, eu vou colocar aqui uma bactéria. Pode ser... Vou pegar esse aqui. Gostei desse aqui. Vou colocar aqui um fungo. Só que eu saí do assunto, né, gente? O meu assunto era sistema... E ninguém falou nada. Vocês deixaram, né? Deixa ela, coitada. Já teve um dia que deixa fora do tema. Danado. Ai, meu Deus. Ninguém falou nada. Animal. Olha aqui, eu vou colocar um animalzinho. Tati, eu não preciso pôr na ordem correta, né? Não. Planta. Aqui, uma plantinha. E aqui faltou o protozoário, né? Vou colocar uma ameba. Eu gosto da ameba. É bonitinha. Essa aqui eu uso bastante com eles vão reconhecer.
Ai, meu Deus, já caiu minha internet agora? Deixa eu escolher uma outra, então. Às vezes é essa imagem que tá ruim. Pode ser essa também. Não, acho que é minha internet. Ah, foi. Isso, muito bem. Uhum. Eu entendi agora a sua pergunta. Você quis dizer colocar na ordem a de cima com a de baixo. Eu achei que você tinha perguntado na ordem, tipo... Não, sim, é verdade. E eu fiz caca aqui, né? Verdade, deixa eu arrumar. Porque daí o sistema reconhece a correta, é isso? Sim, tá. exatamente. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui é o plantar. E aqui é o animalia. E aqui é o fundo. Isso mesmo, exatamente como você falou. Muito bem. Aqui. Então, os participantes verão opções de resposta embaralhadas nas perguntas da partida. Vocês viram isso? Que daí ele vai depois embaralhar e aí ele vai ter que reorganizar. Essa é a ideia. Aqui em cima, pessoal, vocês viram que você pode colocar inclusive um áudio ou um vídeo? Vamos tentar a opção de vídeo aqui, ó. Eu não sei os alunos de vocês, mas os meus, muitas vezes eles nem se tocam que tem um videozinho lá em cima na pergunta, né? Mas você pode colocar aqui vídeo sobre os reinos, por exemplo. Você pode buscar, ele vai buscar no YouTube. Então, os 5 reinos dos seres vivos. Então, eu posso adicionar um vídeo aqui se eu quiser. Lembrando, pessoal, que nem esse vídeo aqui tem 7 minutos. Olha que legal, você pode editar ele aqui, antes de você inserir. Então, vamos imaginar, eu não preciso que ele assista tudo, ele precisa assistir só a metade, ou só os primeiros 3 minutos aqui, vou colocar aqui, 3 e 2. Então, você já consegue fazer essa edição aqui, tá? Não precisa começar bem do início, ele pode começar aqui com 1 minuto, tá? Então, você pode editar, ele vai assistir esse trechinho, entre 1 minuto e 3 minutos. Então, vai ter 2 minutinhos de vídeo aqui que ele vai poder assistir. Então, aqui você já edita, já corta e vai inserir, e ele vai inserir o vídeo aqui no cantinho, para que o aluno possa assistir no momento de responder a atividade. Então, olha, eu vou conferir como é que ficou. Vou vir aqui, visão do participante, tá? E aí vai ficar assim, para ele, estão vendo? Uma tentativa de é uma questão de combinar. Isso aqui é outra coisa que os alunos muitas vezes me perguntam, professor, o que é para fazer nessa questão? E tá escrito lá, né? Tá escrito combinar, tá escrito, né? Múltipla escolha, tá escrito lá. Mas eles normalmente não observam. Então, às vezes, vale a pena dar a dica para eles. Pessoal, à esquerda, em cima, tá escrito, combinar. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que combinar. Então, aqui vocês podem ver, ele deu uma embaralhadinha, né? E ele vai ter que puxar aqui para o reino correto, tá? Vai ter que fazer essa associação, ok? E quando a gente clica em exibir resposta, ele faz aqui a organização. É legal sempre dar uma conferida, né? Para perceber, que nem a caquinha que eu fiz antes, eu ia perceber só agora, na hora que eu fosse combinar, né, pedir a resposta, aí provavelmente eu ia observar que eu tinha feito a combinação errada, tá? Então, aí. Outra dica legal, pessoal, aqui em cima, adicionar explicação da resposta. Às vezes você quer escrever alguma coisa a mais, você pode colocar até outra imagem, um áudio, você pode gravar um áudio, você falando com os seus alunos. Lembrem dos exemplos que eu dei na última aula sobre os 5 reinos. Aí você pode gravar esse áudio e adicionar aqui como uma dica para essa questão.
não sei se vocês já observaram nas questões do Desafio Paraná, muitas têm dicas e os nossos alunos poucos exploram isso, porque ela aparece assim, ó, ela aparece como uma lâmpadazinha no cantinho piscando. Querem ver? Ó, vou tentar adicionar um áudio aqui. Pessoal, opa, deixa eu dar permissão aqui. Pessoal, lembrem dos exemplos que eu dei em aula sobre os 5 reinos. Parar de gravar. Inserir. Ó. Aí ele vai inserir aqui a minha gravação. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, eu acho que eu tenho que mudar a forma de compartilhar a tela, porque senão não pega o áudio. Pessoal, lembrem dos exemplos que eu dei em aula sobre os 5 reinos. Vocês ouviram? Não? Não? Tá, deixa eu mudar aqui a forma de compartilhar a tela, só para vocês verem, ouvirem, na verdade, não, e verem também, né? Que eu fiz uma gravação bem curtinha de voz, e eu posso adicionar isso como uma dica para eles nessa questão, tá? E eles podem, então, ouvir a minha voz. Ó! Muito bem. Ó, ela vai aparecer assim, com um íconezinho de play. Pessoal, lembrem dos exemplos que eu dei em aula sobre os 5 reinos. Agora ouviram, né? Uhum. É a gravação, né? A gravação da minha voz, ó. E aí, se eu voltar a questão aqui, ó, vai ficar essa lâmpada acesa aqui no cantinho, estão vendo? Ó, ó, visão do participante. Aí, ele fica com essa diquinha aqui, ó. Explanation. Estão vendo aqui embaixo? Ó, tem uma lâmpadazinha. Se o aluno clicar aqui, ó, vai ter uma explicação, ó. Daí ele dá o play. Pessoal, lembrem dos exemplos que eu dei em aula sobre os 5 reinos. Só que eu não sei, muitos alunos acabam não explorando essa possibilidade. Não sei se eles não veem que tem essa lâmpada aqui embaixo, né, com essa explicação, ou se é preguiça mesmo, não sei. Mas eu observei que a maioria, pelo menos dos meus alunos, acaba não explorando essa possibilidade. Mas é uma coisa bem bacana, bem interessante, tá? Lembrando aqui sempre ajustar o tempo, que você imagina que o seu aluno vai precisar para responder. Eu vou colocar aqui 2 minutos para ele fazer essa associação. Não esqueçam, se ele tem um vídeo para assistir, você tem que contabilizar o tempo do vídeo também, né? Mas se não é o vídeo, é só uma imagem, beleza. Mas se não, você tem que calcular com o vídeo, né? Então eu vou dar mais aqui, vou dar uns 10 minutos, para que ele possa assistir o vídeo e fazer as associações aqui embaixo, tá? E pronto, agora eu vou clicar em salvar. Terminei a minha questão, olha só. E aí aqui você tem as 2 questões, ó. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Estão conseguindo fazer? Estão conseguindo desenvolver? Eu sei que é difícil me acompanhar. Estou fazendo. É difícil, né? Oi, Tatiane. Então, eu já fiz, fui fazendo ali. Que bom. E agora? Estou lá com as questões feitas. Muito bem. Tá. Você me pergunta o e agora para você atribuir? É isso? Você já quer atribuir? Qual seria o segundo passo? Eu iria, digamos, atribuir aos alunos? Qual que seria o próximo passo, né? Sim. Então, agora seria a gente já poderia atribuir aos alunos, mas eu vou pedir para vocês não fazerem isso, porque no próximo encontro a gente vai trabalhar com mais algumas formas de questões. E aí nós vamos continuar trabalhando nesse documento. Então eu não vou... Tiane. Oi. Mostra para nós, então, atribua o que você fez para nós no nosso. Sim, então tá. Fica mais fácil. Então eu vou fazer isso. Uma coisa... Mais uma dúvida. Diga. Eu fiz essa questão, tá? E ela já está salva no quiz. Como que eu acho essa questão agora? Por exemplo, se eu sair do quiz...
como que eu acho ela? Beleza, tá. Uma coisa, só antes de eu fechar aqui, uma coisa que eu sempre recomendo para vocês é observar aqui o visualizar, tá? Dá uma última visualizada antes de você fechar, antes de você atribuir essa atividade ao seu aluno, visualiza para ver como ela ficou de fato para ele responder, né? Dê uma olhadinha como a cara final antes de você terminar. Beleza, fui aqui, visualizei, é isso mesmo. Tá tudo... Aonde que visualiza, prof? Aqui em cima, ó, visualizar, à direita aqui, ó, tá vendo? Ah, tá. Aqui em cima. Sim. Que daí ele vai te dar a visão completa, né, do jogo todo, de uma questão para outra, tudo certinho. Então, o meu não aparece. Não aparece essa barrinha aqui em cima? Você já foi visualizar, não. Você já foi em salvar? Você já salvou? Não. Tem que salvar primeiro. Salva, daí ele vai aparecer em cima. Sim. Uhum, tá. Então, ó, aqui tá tudo certo, tá? Beleza, certinho. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou atribuir isso ao meu aluno? Uma coisa também que eu gosto de chamar atenção, vocês viram que aqui ele tá como se estivesse em inglês? Ó, como se o idioma da minha questão fosse inglês. Isso é outra coisa que eu gosto sempre de observar e alterar, tá? Muda aqui, ó, pro português. Ah, outra coisa, vocês observaram que ele tem 2 português? Um tá escrito só português e outro tá escrito português brasileiro, do Brasil, acho que é uma coisa assim. Prof, nessa de associar, ele associa sozinho, a gente não precisa colocar a resposta? Porque ele vai entender que o que você colocou em cima é o que deve ser associado com o de baixo. Sim. Por isso que a Annelise me perguntou, você não tem que colocar na ordem certa? Porque senão não precisa. Não, né? Ele vai fazer essa leitura já de que quando você produziu com a resposta correta, tá? Aqui, ó, vou marcar português, tá? Porque né? Para que quando alguém for buscar por questões no idioma, para que ela consiga efetivamente encontrar e não apareça a minha questão como se fosse uma questão em inglês, tá? Aqui, ó, visibilidade, público. Isso significa que todo mundo pode ver, tá? Então é acessável para qualquer pessoa. Beleza. Vou salvar aqui, vocês podem mudar aqui a matéria também, pode colocar, sei lá, ciências, biologia, vou colocar biologia aqui, e a turma, ó, pode colocar aqui, vou colocar 7º ano. Quanto mais você for específico aqui nessas atribuições, mais fácil vai ser para outras pessoas localizarem a sua atividade. Então tá, beleza. E agora, salvar, estão vendo aqui à direita, ó, salvar. Salvar e continuar. Beleza. Uou, o que aconteceu agora? Eu terminei a atividade, ele já me pergunta se eu quero atribuir, tá? Então, eu posso ou iniciar um teste ao vivo, e aí a gente poderia começar a jogar todos juntos aqui nesse momento, a gente pode fazer isso, ou eu posso atribuir para vocês como uma lição de casa, tá? Então, vou fazer isso só para vocês verem, ó. Atribuir lição de casa, vou clicar aqui, e aí ele vai me perguntar aqui sobre o prazo e tal, não sei o que, vou em atribuir. E vou escolher a turma de vocês lá no Class. Só um pouquinho, deixa ele rodando. Aqui, ó, Classroom, vou escolher a turma de vocês. Deixa eu ver, formação em ação, vocês são a turma V. Então, vou marcar aqui, ó, próximo. E vou salvar. E agora é só esperar, que ele demora um pouquinho, tá? E aí, quando você abrir o Class, ó, pronto. Espera ele mudar a página para garantir que foi, tá? Como eu disse, gente, ele é demoradinho, ele é pesado, né? Ele não é tão leve assim. E aí, ó, se eu for lá no Class, ó, essa aqui é a nossa página do Class,
eu for em atividades, ó, atividades, vocês vão encontrar o quizzes que eu acabei de criar para vocês, ó. Ó, Sistema Cardiovascular 8º A, que foi o que eu acabei de criar, tá? Ó, o quizzes aqui, para vocês fazerem. Ah, não tá aparecendo a página para vocês, né? Para vocês verem. Ninguém falou nada. Ó, estão vendo aqui, ó? Formadores em Ação, Ciências, Turma V, ó, barra de atividades aqui, ó, Sistema Cardiovascular 8º A, o quizzes para vocês fazerem. Mas vamos imaginar que eu quero que vocês joguem agora aqui comigo. Aí, eu vou responder a pergunta que me fizeram antes, ó. Aonde que eu acho, prof? Aonde que eu acho essa atividade que eu criei? Tô nessa página aqui, ó, perdidinha, não sei onde é que... E agora, como é que eu faço? Biblioteca. Biblioteca. Minha biblioteca, muito bom. Você vai aqui, ó, minha biblioteca, tá? E aí você vai encontrar tudo que você já produziu dentro do Quizzes. Ele vai colocar, por exemplo, aqui a ordem dele é o mais recente. Então, como foi o último que eu fiz, vai ficar bem fácil de encontrar, ó, Sistema Cardiovascular 8º A, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, se eu quiser, daqui eu já posso, ó, jogar, tá vendo? Ó, opção, teste ao vivo. Então, eu vou fazer um teste com vocês ao vivo, aqui, agora. Vou... Tatiane. Oi, pode falar. Tá, eu tô ali, eu não quero iniciar um teste, eu não quero atribuir a lição para casa agora. Eu só coloco agora não, ele fica salvo. Isso. Aí ele salva. Uhum. Tá. Muito bem. Ó, deixa eu ver se ele cria um... Se só sair também ele salva. Isso. Se você estiver conectada na internet, tudo certinho, ele vai salvar. Às vezes ele não salva bem o progresso que você fez, né? Tem que cuidar isso um pouquinho. Ó, aqui, ó, essas são as possibilidades que eu tenho. Eu posso compartilhar com vocês o código aqui pra gente jogar, ou eu posso mandar para vocês o link, ó, link copiado. Estão vendo onde eu cliquei? Só nessa... Parecem duas argolinhas, assim, unidas. Se eu clicar aqui, ele vai copiar o link, ó, e eu posso mandar para vocês agora aqui no chat, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí vocês podem jogar. Só que a gente não vai começar porque não tem ninguém aí. Entra alguém, uma pessoa pelo menos, só para eu mostrar como é que ficou. Eu entrei, prof. Ah, legal. Então eu vou dar um começar aqui, tá? Tá. Só um pouquinho que ele não... É lento o processo. Meu Deus. Deixa eu tirar esse som, não sei vocês, mas ele me irrita num nível. Olha só, aí ó, eu consigo acompanhar vocês aqui, ó, enquanto vocês vão jogando, vocês vão fazendo, eu consigo acompanhar aqui, ó. O áudio veio depois que eu já tinha respondido. Ele é bem... Ó, daí eu consigo ver vocês entrando aqui, ó, Eliane, Rosenilde, Vanúzia, Manuela, consigo ver vocês entrando, tá? Pessoal, enquanto vocês vão aí a gente já vai encerrar, tá? Já deu horário, eu sei, eu só preciso, deixa eu só pegar o nome de vocês aqui para a chamada, enquanto vocês vão aí tendo essa experiência da nossa primeira produção do Quizzes. Eu vou anotando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar também. Tatiane, essa atividade que foi criada, a gente tem que colocar lá no formulário que você vai disponibilizar? Vamos imaginar assim, você vai criar uma atividade que um dia você vai aplicar, né?
e depois você vai me contando como foi. E eu vou pedir uma postagem, sim, vai ter uma postagem para eu ir acompanhando a produção de vocês, tá? Tá, e essa, por exemplo, eu criei agora, né? Se eu quiser, eu já posso colocar lá essa atividade? Não, espera, porque na semana que vem a gente vai continuar trabalhando nesse documento, né? Ah, tá, então não precisa postar nada agora. Não, quando for para postar eu vou mostrar para vocês como faz, tudo certinho, tá? Ah, tá. Beleza? Ok. Mais alguma pergunta? Fala, Lígia. O seguinte, Diga. Eu não criei nada, eu fiquei Observando. ouvindo o que você... observando. Legal. Eu achei muita informação, eu tenho um pouco de dificuldade com tecnologia e eu fiquei observando, porque para mim é difícil. Aí você fala, você entra no Quizzes, aí eu quero te ver falando, eu quero te ver mostrando. Complicado, não sei os outros. Sim. Os outros professores aí. Eu não criei. Todo mundo criou? Tá. Não tem problema, Lígia, é bem tranquilo. Se você quiser, durante a semana, trabalhar no seu documento, ou quiser, porque eu vou disponibilizar a gravação lá no mural. Aí, se você quiser dar uma olhadinha na gravação, ou quiser a minha ajuda para produzir as suas questões, você pode me procurar, tá? Não tem problema. Não é assim, não vou cobrar de você, tem que estar pronto até o final do encontro. Não, é bem tranquilo, tá? Só porque aí eu achei que seria mais produtivo do que a gente se dividir em grupos e daí cada um vai para um grupo para tentar produzir alguma coisa. Mas sem problema, Lígia, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você me procura, tá? Você pode falar. Ok? Eu acho legal, eu também faria como você fez. Eu ia querer primeiro observar a professora fazendo, acompanhar ela, e depois eu ia tentar fazer. Eu também sou dessas. Também faria a mesma coisa. Oi, Zuleide. Então, professora, eu também concordo com a Lígia, eu primeiro observo, eu não criei as questões, mas eu entendi, observei. Então, só para ficar claro, eu tenho que fazer essas duas questões até dia 28/4. Essa seria a primeira produção, é isso? Assim, eu vou pedir para vocês me mandarem antes, para eu poder dar uma olhada, antes de vocês aplicarem, né? As questões, só me mandar para eu dar uma olhada. Então, por exemplo, eu vou fazer durante a semana essas duas questões, vamos supor, né? Eu vou fazer antes, mas vamos supor que eu faça durante a semana. Então, eu salvo e, por enquanto, daí não precisa fazer nada. Como acho que a Eliane perguntou. Depois a professora vai explicar como que eu vou colocar disponível, então. Exatamente. A única coisa que eu gostaria que vocês fizessem até agora é criar essas duas questões, tá? Só. Tá certo. Só isso. Por enquanto, só façam isso, tá? Beleza? Tá bom, obrigada. Nada. Marcos? Oi, boa noite. Boa noite. Então, quer dizer que esse tema que eu escolhi, que eu fiz as questões, é o tema que eu vou trabalhar e vou vou criar as próximas questões em cima do mesmo tema. E é isso que eu vou mandar para você, que é como se fosse um trabalho de conclusão do nosso curso. Exato. Ótimo. Beleza, era só essa minha dúvida. Obrigado. Isso mesmo. Porque aí a gente já vai economizando tempo e tornando um negócio mais prático, né? Vocês já vão produzir alguma coisa que depois vocês vão aplicar e vão me entregar, e é isso, né? Não vou ter que toda vez criar uma coisa diferente, um documento diferente, uma atividade diferente, né? Já vai pensando no que você quer. Eu quero, né, que nem eu tinha escolhido um tema, acabei saindo do meu tema, mas enfim, eu quero criar uma atividade para o meu 8º ano sobre sistema cardiovascular. Então, eu já vou pensando em questões que eu vou elaborando para aplicar isso futuramente com eles, né? Oi, Vanúcia, pode falar. Não, a minha dúvida já foi. Já foi? Solucionada, já, era isso mesmo. Então, tranquilo. Oi, Janete. Que alunos aplicados. Ligar a câmera, ganhar o áudio. Professora, por exemplo,
Acho que eu liguei o áudio, né? Sim. Liguei? Pode falar. Tá. Por exemplo, assim, só estou num lugar escuro aqui, eu quero, por exemplo, tem como eu escolher um outro tema que não tem ali? Por exemplo, 8º ano, não está ali. Por exemplo, alimentação saudável, sobre as vitaminas. Eu posso escolher ou não, no caso? Pode. A única exigência que a gente tem é que você faça... a atividade que você vai criar tem que ser no Quizzes, né? Mas a temática que você é livre para escolher. Você pode criar, quero fazer no 8º ano sobre vitaminas. Pode, bem tranquilo, não tem problema, tá? Então, só tem a exigência é que seja no Quizzes, porque é o que a gente está trabalhando, né? É a ferramenta que a gente está investigando. Então, né, nesse sentido que a gente vai cobrar, ok? Obrigada. Imagina. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Pessoal, sempre que der o horário, se vocês precisam sair, podem sair, tá? Quem quiser ficar, né, ótimo, mas se vocês precisam, deu 8h40, eu preciso sair, tudo bem, não tem problema. Até porque fica gravado, então se vocês quiserem depois dar uma olhadinha no que foi discutido no finalzinho, vocês podem também, tá? Mas... fiquem à vontade, quem quer ficar, fica, quem quer sair também pode sair, beleza? Isso é bem tranquilo. Tudo bem, então? Qualquer dúvida, estou à disposição lá no grupo. Só mais uma pergunta. Oi, Marcos, pode falar. E se, por exemplo, eu escolhi o sistema de gestória agora, só que do 8º ano é o conteúdo que eu estou terminando agora. Uhum. Até a gente terminar o nosso curso, a gente tem mais 5 encontros, isso? Tem mais 5. Então, são mais 5 semanas. Então, provavelmente, eu já vou estar lá na frente, lá no sistema respiratório. Não. Não, porque você vai ter que aplicar antes de terminar o curso, né? Tá. Entendi. Certo. Já entendi, já entendi. Obrigado. Você vai ter que aplicar isso nas próximas semanas para a gente poder fazer o relato, né? Para você contar para mim como foi. Uhum. Certo, beleza, já entendi. Obrigado. E, pessoal, só uma coisinha que eu quero lembrar para vocês. Nós estamos encerrando o mês de março, vai entrar abril, e abril tem 2 feriados, vocês lembram disso? Então, cuidado, principalmente para quem está pensando em implementar com uma turma de sexta, né, que tem aula na sexta-feira, nós temos 2 feriados em sextas-feiras. Então, fiquem atentos a isso também, tá? Para a gente se organizar bem e conseguir cumprir tudo no prazo. Pronto, minha prova vai ser no quiz. E... Eles não queriam 30 pontos avaliados no quiz, aí 30% da nota no quiz. Pronto, vamos unir as exigências, o útil ao agradável, né? Muito bem, isso aí, Omar. Claro, a gente vai jogar com as cartas que a gente tem, né? Esse é o plano. Tudo bem, pessoal? Se vocês precisarem de mim, já sabem, estou à disposição lá no grupo. Podem me mandar no privado também. Se não, até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.